Oi gente, tudo bem? Faz um tempinho que eu tô querendo gravar esse vídeo, mas é um pouco complicado. Mas hoje eu consegui e eu quero falar sobre a parte do médico dentro da vida de uma grávida. Do obstetra, ginecologista, GO, como alguns preferirem chamar, gineco, enfim. Eu já tinha comentado que eu queria falar sobre isso porque eu acho que é uma parte muito importante da gravidez. É uma pessoa muito importante, é o porto seguro da grávida, vamos dizer assim. É claro que tem pessoas que a gente confia, a mãe, familiares, o próprio pai da criança às vezes, mas o ginecologista ele é formado para isso. Então eu achei muito importante gravar um vídeo falando sobre a minha experiência com a minha ginecologista. Bom, eu sempre preferi mulher, porque eu me sinto mais à vontade. Tem quem prefira homem. No caso, por exemplo, a minha mãe prefere um ginecologista homem. E conheço muita gente que prefere também. Então eu acho que o principal é você se sentir à vontade com a pessoa, primeiro de tudo. Então, se sentir à vontade para você contar o que está acontecendo, às vezes falar sobre um problema, pedir conselho, tirar dúvida. Então, tem que se sentir à vontade. Se você prefere homem, procure um ginecologista homem. Se você prefere mulher, procure uma ginecologista mulher. Se tanto faz, então procura faça uma consulta e vê se você se dá bem com aquela pessoa. Acho que esse é o principal. Muita gente provavelmente já tem um de confiança. Quem está planejando engravidar provavelmente já está conversando com o ginecologista. Mas se você não tem ou se você quer mudar, então aproveita, esse é o momento. Bom, outro ponto importante é esse tempo que eu tenho conhecido a minha ginecologista. Eu sou atendida por ela desde os 14 anos, então já tenho uma confiança. Para quem tem esse tempo e confia, eu acho que isso gera um relacionamento muito bom entre os dois. Porque o que ela me fala, eu aceito, eu acho bacana, eu escuto, porque eu sei que ela entende do que está falando. Só comigo são 10 anos, então antes de mim ainda tem muito mais tempo de experiência. Então, se você já tem um relacionamento com o seu médico, isso acaba facilitando o seu relacionamento com ele. Por que eu acho tão importante, assim, esse relacionamento médico e grávida? Acontece que a gente vai escutar um monte de coisa. Vou escutar familiar, vou escutar amigo, você vai escutar aquela pessoa que mora longe, que faz tempo que você não vê e ela vai te falar alguma coisa. Você vai ler coisas na internet, você vai ler coisas em revista. Claro que depende de você também, né? De pensar, nossa, vou dar atenção a tudo, não vou, o que é que eu vou prestar atenção? Então depende muito de você. Mas de qualquer forma, a gente escuta muita coisa. Escuta muito mito. Alguns são toques que realmente são verdade, outros têm até um fundo de verdade, mas não é totalmente aquilo, é parcialmente verdade, e outros são mito total. Então, se você não entende muito bem sobre isso, é melhor pesquisar antes, e se ainda assim ficar com dúvida, melhor perguntar para o médico. Então, ele é sempre a minha saída. Eu escutei, por exemplo, alguns dos mitos, né? Grávida não pode tomar chamate. Grávida não pode comer comida japonesa. Grávida não pode deitar de barriga para baixo. Grávida não pode tomar café. Não pode comer canela. Não pode... Ixi, até esqueci. Tem um monte de coisa. E aí, grávida tem que tomar leite. Grávida não pode comer carne vermelha. Enfim,
tanta coisa. No começo, eu até fiquei, algumas coisas eu fiquei em dúvida. Como, por exemplo, comer comida japonesa, eu fiquei em dúvida, porque trata-se de uma comida crua, não faz parte do meu dia a dia, né? Eu tinha acabado de começar a gostar. Então eu perguntei pra minha médica. Ela falou assim, olha, você pode comer tudo que você quiser. Os cuidados que você tem que tomar são os mesmos que você tem que tomar quando não grávida. Por exemplo, qual o problema da comida japonesa? Por ela ser crua, se não for feita num lugar que você confia, o risco de contaminação é muito maior do que o de um arroz que você faz na sua casa, por exemplo, porque você cozinha, esquenta, blá blá. Então, por isso, você pega um peixe cru, fatia ele e vende, ele pode estar contaminado. Então, o risco não é tanto em questão de gravidez, é porque a comida pode estar contaminada. A comida pode não ter tido uma boa higiene. Então, é claro que vai do bom senso. Mesmo se você não estivesse grávida, você tem que tomar cuidado de ir numa feirinha e comer uma comida crua e prestar atenção se aquela feirinha é higienizada. Então, se eu estava comendo, por exemplo, numa loja conhecida, que muita gente come temaki, eu já tinha comido antes. Então, não tem problema, porque eles têm esse controle de qualidade, controle de higiene. O problema é comer em qualquer lugar. Então, existe. É verdade? É verdade. Tenho que tomar cuidado com comida japonesa, mas o mesmo cuidado que eu teria se eu não tivesse grávida. Chamate. Esse eu nem perguntei pra médica, porque eu pesquisei e não tinha nada. E a minha mãe mesmo tomou muito chamate quando ela estava grávida de mim, quando ela estava grávida da Nanda, e estamos bem. Ela não teve problema por conta disso. A questão maior é porque tem a cafeína, mesma coisa pro café. E cafeína, né, é aquela coisa de dar muita energia e de repente para quem tem problema de palpitação, de pressão alta, mas eu não tive esses problemas. Deitar de barriga para baixo, eu nem perguntei esse pra médica assim, porque quando eu fui pra praia, que aí muita gente falou, ai, não pode ir pra praia, não pode entrar na água. Pode, ainda mais eu que estava assim, eu não estava nem no começo, os 3 primeiros meses, que são os mais críticos, e também não estava no final. Eu estava, deixa eu ver, eu estava entre 3 e 4 meses. Eu fui pra praia. Perguntei pra médica, algum cuidado, alguma coisa, não posso sentar na areia, não posso entrar na água. Não, você pode fazer tudo. É aquela velha história. O que você se sentir bem pra fazer, então você pode. Se você não se sentir bem, é porque não pode. Não vai fazer bem nem pra você nem pro bebê. Então, eu estava me sentindo bem o suficiente para deitar de barriga para baixo para tomar um sol, porque ainda não tinha barriga. Demorou para aparecer. E eu não senti incômodo nenhum. Deitei normalmente. Quando eu deitei, já começaram a falar, mas eu ignorei. Porque eu sei que não tinha problema. Assim como eu dormi de bruço por muito tempo. Mas tem quem vai falar. Mas o que foi bom nisso? Eu conversei com o meu médico e confiei nele. Entrei na água, entrei. Porque não tinha problema. Eu não tinha uma barriga grande pra onda bater e machucar. De qualquer forma, eu não deixava bater diferente. Eu não me arrisquei de ficar dando cambalhota e ficar perto de prancha, porque até mesmo se eu não tivesse grávida, uma prancha bate em mim e machuca. Óbvio. Enfim. São coisas assim que são pequenas experiências que eu tive, que o meu contato com a médica facilitou muito. Então, muitas vezes as pessoas me falavam alguma coisa, quando eu chegava na consulta eu tirava dúvida. E são coisas que ela me falava e eu ficava tranquila, porque eu acredito nela. Então eu acho que essa confiança é extremamente importante. Falava assim, nossa, sua barriga desceu. Eu chegava lá, Clara, minha barriga desceu? Não, não desceu. Uma vez, por exemplo, ela falou assim, olha, o que aconteceu foi que o bebê virou. Então, aqui em cima, onde estava a cabeça,
que dava um volume maior, agora tá embaixo. Então o volume maior foi para baixo. Não é que ela desceu. Ai, claro, minha barriga desceu. Não, ela tá pesada. É normal que deu uma caidinha, mas não tá baixa, né? Aquela coisa que dizem, ai, abaixou, vai nascer. Então, são muitas coisinhas pequenas que eu tirei a dúvida e fico tranquila. O ponto principal sobre um médico da sua confiança eu não sei se é possível conseguir isso, mas eu consegui, minha mãe conseguiu. E eu acho que é importante você ser muito aberta com o médico em relação ao tipo de parto que você quer. Então, desde o começo, até antes mesmo sem pensar em gravidez, eu sempre pensei que se eu ficasse grávida, eu teria um parto normal. É a minha escolha. Não vou considerar aquela questão de, pode ser que não consiga, não dê dilatação, não tenha contração, enfim. Esses daí são imprevistos, mas eu quero ter parto normal. E ter um médico do meu lado que divide a mesma opinião é muito importante. A minha mãe, por exemplo, ela teve um médico que preferia a cesárea. Ele achava que era melhor. E ela queria o normal quando foi ter a minha irmã. Só que no caso da minha irmã, ela não queria vir. Ela não virava, ela não queria descer. Então teve que ser a cesárea. Só que foi cesárea com um médico que acredita nisso e que deu todas as orientações necessárias para ela. Então ela se sentiu segura. Então a mesma coisa para mim. A minha médica é muito a favor do parto normal. Mas ela fala assim, o que tiver que ser feito, eu vou fazer para garantir a sua saúde e do bebê. O que tiver que ser feito. E tem aquelas mães que escrevem plano de parto. Eu perguntei para ela porque eu nunca tinha ouvido falar. Não sei se você já ouviu. O plano de parto, ele nada mais é do que você escrever num papel o que você quer que seja feito ou não. E aí eu vi muitos na internet da pessoa falando assim, eu quero que o parto seja natural. Quero que não empurre minha barriga. Quero que o pai fique ao meu lado. Não quero que use fórceps. São coisas que você quer ou não quer, porque assim, pode ser que você chegue no hospital e não consiga falar o que você quer, que a médica não esteja ali por algum motivo, sei lá, todo mundo pode ter imprevisto. Imagina, Deus me livre, mas ela sofre um acidente indo encontrar você, então seriam, sim, imprevistos, né? Então, escrever no papel. Aí eu perguntei pra ela se isso era realmente necessário. Ela falou assim, olha, se você chegar aqui com papel, escrevendo que eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquele outro, quero isso, quero aquilo, e pedir pra eu assinar, eu não vou assinar. Porque pede-se pra assinar, né? A mãe, o médico e de repente o pai também. Ela falou, eu não vou assinar, porque eu vou fazer o que for necessário na hora. Se você precisar que eu empurre, eu vou empurrar. Porque às vezes, aquele tempo que começou, o bebê começou a sair, se demora muito, pode fazer mal pro bebê. Então, se for necessário, a gente vai fazer. Eu não vou deixar de fazer só porque você tá com frescura. E eu achei isso muito legal, porque ela tá se preocupando com a coisa certa. Aí tem muita gente que fica, quero natural, quero tudo certinho, eu quero que apague as luzes, eu quero não sei o que. Minha filha, tem o filho pronto. É o mais importante. Você tá mais preocupada com isso do que com a saúde do bebê, então, né? Então, assim, ela me contou histórias de pessoas que prejudicaram a saúde do bebê ou a própria saúde por conta dessas coisas. E vale a pena? Eu acho que não. Então eu até desisti de fazer o plano de parto porque eu estou em sintonia com ela. Eu acredito no que ela vai fazer por mim. Eu tenho confiança no que ela vai fazer por mim. Eu não tenho necessidade de escrever isso. Então eu vou confiar em quem estudou para isso. Ela estudou.
então vamos confiar. Então nessa questão de plano de parto, eu pulei. Bom, mas voltando à ideia de você e o médico terem os mesmos princípios em relação ao tipo de parto. Então eu escolhi o parto normal e eu acho que é melhor. Sim, claro. Quem escolhe a cesárea tem os seus prós e contras, e quem escolhe o normal tem os seus prós e contras. Então eu escolhi o normal porque eu acho melhor pra mim. E a minha médica divide dessa mesma opinião. Então quando eu chego lá pra consulta, a gente conversa sobre a mesma coisa. Ela me incentiva, ela me ajuda. Na última consulta, por exemplo, eu cheguei e ela perguntou assim, aí, tá sentindo dores? Eu falei, não, não tô. Ela, ai, que bom. Mas se você sentir, não se preocupa. Tem mulher que sente, às vezes, uma contraçãozinha ou outra, sente o bebê mexer e dói pra baixo. Então, ela já tá me preparando pra eu passar por isso. Ela falou assim, e tem muitas pessoas que falam que querem o parto normal, e chega na hora, fica com medo e pede cesárea. Então, por que fica com medo? Por conta da dor. Porque é uma dor forte, claro que é. Eu não espero que não seja. Então ela falou assim, prepare-se pra dor. E eu acho que faz tanto tempo que a gente tá falando sobre isso, e isso já ficou tão certo na minha cabeça, que eu não tô com medo da dor. É claro que vai doer, eu não tô falando que eu não vou sentir dor. Talvez eu grite, talvez eu chore, sei lá. Mas eu não tô com medo de passar por isso. Ninguém nunca morreu da dor do parto, sabe? E todo mundo que passou por parto normal fala que é uma dor que você esquece, que passa, assim que o bebê nasce, passa. E eu prefiro passar, sei lá, 10, 12 horas de dor e nascer e acabou, pronto, eu tô linda e perfeita, posso andar, posso tomar banho, posso pegar o neném no colo, do que fazer uma cesárea, que pra mim é muito traumatizante porque eu tenho medo de cirurgia. Então, só a ideia de me cortar já, não sei, já confunde minha cabeça. E ter que ficar, de certa forma, em repouso, no momento que eu tinha que estar mais ativa. Então, tomar cuidado com o corte, tomar cuidado com os pontos. Provavelmente nos primeiros dias vai doer para levantar. Pra mim isso é ruim. Eu escolhi não passar por isso. Então, ela me preparou, ela ainda está me preparando para que eu esteja psicologicamente pronta para sentir as dores. Eu vou sentir como todo mundo sente. Eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou sei lá o que, não sei ainda. Mas eu tô pronta para sentir. E essa é a parte principal. Então, se você escolher ter parto normal, eu acho muito importante que você procure um médico que te incentive a ter o que você quer ter. É claro que a gente fez vários exames e até o momento o parto normal ainda é possível. Então tem casos que não é. É claro que se chegar no momento que ela fala, olha, sei lá, a placenta já tá num grau muito avançado, tá velha, como se fosse placenta velha, tem que fazer cesárea. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer, porque é necessário, por imprevistos, por coisas que eu não esperava. Mas, se não tiver, normal. Então, se você tiver um médico, se você quiser fazer o parto normal, tenha um médico que te apoie nisso. Ele pode até ter a preferência dele para cesárea, por exemplo, mas ele tem que te apoiar. Se ele te apoiar e você sentir isso, então eu acho que é importante. É o principal. Porque você vai se sentir segura. Você sabe que você vai chegar lá e ele vai te ajudar a ter o parto que você quer. Então, pra mim, isso tá sendo, assim, essencial. Porque eu escuto coisas de pessoas que tiveram cesárea, que preferiam cesárea, e quando eu converso com ela, tudo isso vai embora. Então, eu tenho muito certo na minha cabeça o que eu quero. Se você quer cesárea, então se você tiver um médico que te apoia nisso, ótimo. Conversa com ele para que você se sinta forte para manter a sua opinião. Claro.
lembrando de toda aquela história. Existem casos que não tem jeito. Às vezes eu vou ficar lá 10 horas sentindo dor e não vai ter jeito, eu vou ter que fazer cesárea. Às vezes você marca cesárea e o neném vem antes. Então, você pode até escolher não ter a dor, mas às vezes ela vem. E mesmo a questão de escolher não ter dor, aí foi uma coisa que eu li esses dias. Que foi... falta de ar. Que foi uma matéria. Não, foi uma entrevista no YouTube com uma médica. Até se eu achar o link eu coloco aqui. Faz um tempinho e eu não me lembro como eu pesquisei. Mas eu vi uma matéria de uma médica respondendo algumas perguntas e, claro, ela estava a favor do parto normal. Mas ela falou também sobre a cesárea. E ela falou o seguinte: você às vezes marca a cesárea. Ah, eu marquei pro dia 13 de abril. Quem é que avisou o neném que é para ele estar pronto dia 13 de abril? Você sabe, o médico sabe, sua família sabe, mas e o bebê? Quem avisou ele? Como ele sabe que ele tem que estar pronto nesse dia? Ele não está pronto. Se ele tivesse pronto, ele ia nascer nesse dia. Então, é um ponto a se pensar, é uma coisa a se pensar. Então, assim, o que ela recomenda? Você quer fazer cesárea? Então, ela recomenda que todas as mulheres, pelo menos, entrem em trabalho de parto. Porque quando você entrar em trabalho de parto, é porque o neném está pronto. Então, o risco de complicação, o risco dele não estar com o pulmão totalmente formado, de não conseguir respirar direito, de ter que ficar numa incubadora, de ter problemas com infecção, sei lá, são bem menores. Se ele tá pronto, ele vai pedir para sair. E se ele pede para sair, aí você faz a cesárea. Então, achei legal esse jeito dela pensar. Então, você quer cesárea, ok, mas entra em trabalho de parto. Começa a sentir as dores. Você vai chegar no hospital, vai tomar anestesia e pronto, passou. Porque a dor maior é mais pro final, você não vai sentir isso daí. Vai sentir o começo. Mas você tá fazendo no dia certo, no momento certo. Achei bacana. Então, se eu encontrar o vídeo, eu coloco aqui pra vocês. Então, só finalizando, eu acho muito bacana essa nossa relação, eu com a minha médica, da gente pensar da mesma forma em relação ao tipo de parto que eu quero. Ninguém é obrigado a ter a mesma opinião em relação a qual tipo, mas encontre um médico e concorde com você. Se o médico não concorda com você, que pelo menos ele saiba como te guiar para aquilo que você quer. É claro que o bom senso conta, né? Ah, eu quero natural, em casa, sem que tenha parto induzido, por exemplo. Tá, tudo isso é lindo, mas não funciona para todo mundo. Você vai arriscar a saúde do seu bebê só porque você quer ser mais humanizada? Não. Legal, você quer ter na sua casa? Bacana. Mas se você tiver complicação, você vai evitar de ir ao médico, de ir ao hospital só por conta disso? Muita gente evita. E aí, perde o bebê morre. Ai, que Deus quis assim. Bom, enfim. Nem vou comentar. Bom, então voltando à história do médico. Agora no finalzinho, eu tô sentindo muito mais proximidade, porque a gente tem consultas de semana em semana. E agora é bem bacana porque eu tô vendo a evolução. Então ela chega, escuta o coração, né, apalpa a barriga e fala, olha, tá desse jeito, tá assim, tá assado. Agora no final faz exame de toque pra falar, tem dilatação, não tem. E pra uma pessoa ansiosa como eu, quando eu vou na consulta, por exemplo, na semana passada, eu saí de lá sabendo que pelo menos naquele dia não ia nascer. Ou no próximo dia não ia nascer. Então isso controla um pouco mais a minha ansiedade. Só que ela também falou que assim,
a previsão é dia 14, mas ela tá pronta, pode vir a qualquer momento. A hora que ela quiser vir, ela vem. Então, a minha ansiedade também foi controlada por saber que não vai ser um problema se a bolsa romper, se eu começar a sentir contrações. Então, isso me deixou mais tranquila, não menos ansiosa, vamos dizer assim, mais tranquila. E eu acho que a cada consulta isso vai melhorando. E aí na última, ela já falou, olha, previsão nossa dia 14, 5 dias na frente, 5 dias atrás, pode ser que venha. A gente vai esperar até o dia 21. E se ela não vier naturalmente até o dia 21, aí a sua cesárea já está marcada para o dia 22. Que é dentro do prazo, para não deixar passar, para não ter riscos para o bebê. E eu achei isso bacana, porque o principal, o objetivo é eu e Alice bem. Então, independente de como vier, de quanto tempo demorar, esse é o objetivo. Então é isso, eu queria falar um pouco sobre essa minha experiência com a minha médica. Tem muito profissional bom por aí, você tem que encontrar aquele que você tem mais afinidade, que você se sinta melhor, porque é a parte que você vai se apoiar, não tem jeito. Você vai escutar um monte de coisa e ninguém é formado nisso. Então é importante que seja alguém que você possa confiar. Você pode até não concordar, mas ele estudou para aquilo, ele sabe do que ele está falando. Então, não adianta você procurar um médico se você vai desconfiar dele. O médico falou isso, isso, isso. Será que é verdade? Eu vou pesquisar na internet. Gente, a internet ela é ótima, maravilhosa. Eu pesquiso muita coisa. Mas ela vai ter tanto o sim quanto o não. Você vai pesquisar lá. Dor embaixo do braço significa alguma coisa? Você vai achar respostas que sim, você vai achar respostas que não, você vai achar talvez, você vai achar alguém falando, eu senti isso no dia seguinte, começou as contrações. Você vai falar alguém falando que sentiu isso e descobriu que tinha dormido de mau jeito. Então, a internet é bacana, mas não é ela que dá a palavra final. Então, escute o seu médico. Se você não confia no que ele tá falando, então troca. Porque se for para escutar e ir na internet só para encontrar uma informação diferente e depois confrontar, por que você tá indo no médico? Não, troca. Acha um que você confia de verdade. Porque você não tá lá para confrontar, ele não é seu inimigo. Vocês estão lá para ele te ajudar, te orientar, te guiar, para que você tenha um parto muito tranquilo e que você e o bebê fiquem bem. Então é isso, espero ter ajudado. Beijo meu, beijo da Alice e até o próximo vídeo, espero conseguir gravar.